Bom, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de especialização em Teologia Paulina. A gente lê aqui ainda na página 55. Ao optar pela independência, esse negócio de autonomia, o homem perdeu a essência de glorificar a Deus e de adorá-lo. Não é por acaso que Paulo define a ação de entregar o corpo em sacrifício vivo, Romanos 12:1, como um ato de adoração. A característica fundamental da glorificação e da adoração está precisamente na dependência que o ser humano rejeitou. Bom, mas o que tem a ver então a questão da ética, da lei romana, e enfim, qual é a diferença? Qual é a diferença na mente do apóstolo Paulo? A diferença é a seguinte, a questão é que enquanto a lei dos homens, romana, grega, ou a lei civil, ela é um negócio muito horizontal, é para regular a relação entre homens, a lei de Deus ela tem por objetivo adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus. Como que eu faço para adorar a Deus? Aí vocês vão lembrar da ética dos assírios e dos babilônios. A ética dos assírios e dos babilônios. Lembrando que o direito que nós temos aí, assim, muito normativo, nasceu entre os babilônios. Os babilônios é que vieram com esse negócio de fazer uma lei mais ou menos para todos. Antes tinha a lei tribal. Então a lei tribal, cada chefe ia lá, fazia a sua lei e guerreava contra outra tribo. Aí depois vem a lei do Estado, ou a lei estatal, o direito dos babilônios, olho por olho, dente por dente. E tem lá um código de leis que a gente conhece como Código de Hammurabi, que é chamado o cara que montou a Babilônia, o primeiro império babilônio. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, morte por morte, vida por vida. Mas aí é para poder amarrar a sociedade humana, dos homens aqui. Quando chega na lei de Deus, o que acontece? Esta lei ela tem que glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, vocês vão lembrar da ética dos babilônios e dos assírios. Mas tem que conhecer cultura mundial, tem que conhecer, porque o apóstolo Paulo conhece. Você está com as 13 cartas do apóstolo Paulo, ele tem um espírito cosmopolita, e o apóstolo Paulo tem uma que a gente chama de cosmovisão. O que é cosmovisão? É essa visão de conjunto que Paulo tem. Ele convive com os mitos, convive com as leis, ele conhece a história do povo dele, ele sabe que o povo dele esteve na Babilônia, sabe que o povo dele foi levado para a Assíria, sabe que o povo dele foi dominado pelos gregos, está sendo dominado pelos romanos. Paulo sabe aonde ele está pisando. Fiz-me de fraco aos fracos e forte aos fortes. Quem tem lei eu faço o que tem lei, quem não tem lei eu faço o que não tem lei. É Paulo. E ele lembra que quando os assírios eles dominaram Israel, eles colocaram gente para morar na terra. E o que aconteceu? Os leões vieram e começaram a comer as pessoas. Ataque de leões. E os sacerdotes falaram: sabe por que os leões estão comendo o nosso povo? Porque nós não conhecemos o costume dos deuses do povo. A gente desobedeceu os costumes dos deuses, a lei dos deuses. O que vamos fazer? Aí chamou os sacerdotes israelitas, né? E falou: qual que é aí o problema do seu Deus aí? O problema do nosso Deus é que ele exige adoração. Então é o seguinte, vamos fazer uma religião sincrética aqui para esses leões pararem de comer as pessoas. Está lá no Velho Testamento, pode ler. Quer dizer que a lei, quando ela vem com uma lei sagrada, uma lei religiosa, uma lei de Deus, é com que finalidade? É para direcionar o homem da horizontal para a vertical. Tem que tirar você das amarrações humanas e lembrar você, colocar em você uma consciência de que você tem que adorar o Deus da terra. O Deus da terra, ele é o patrono desse negócio aqui. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem a padroeira, né? E em outras cidades tem o padroeiro. A padroeira é o dono dessa terra aqui, de acordo com esses mitos. Para nós não tem padroeiro, né? Tem o Senhor do mundo, Deus, Jesus. Mas para a tradição católica tem padroeiros e padroeiras, e para as tradições do povo tem o patrono, o dono da terra. Então você já sabe, para que Deus deu a lei dele? A lei dele não é só para amarrar as relações humanas, porque você tem mandamentos de ordem social: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não adulterarás. E você tem aqueles mandamentos que são de ordem espiritual: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses, guardarás o sábado do Senhor teu Deus para o adorar, porque o sábado é o dia da adoração. A lei serve para quê? Para transformar você
que é um mendigo espiritual, e direcionar você para o templo, para adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus. Isso aqui é a ética do Antigo Testamento. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar? Não, não pode. Velho Testamento, não pode. Você tem que adorar a Deus onde Ele manda. Ele não deu um tabernáculo? Deu. Não estabeleceu um sacerdote? Estabeleceu. Não deu um rito? Sim. Ele disse até que roupa que o cara vai usar. Ele disse até que tipo de barbante o sacerdote tem que usar na roupa. Até o calção que o sacerdote usa, Deus que mandou. E o dia? Deus mandou o dia também. É da sexta para o sábado, né? No sábado, no caso. Quer dizer, você vai passar a madrugada inteira adorando a Deus e a metade do outro dia adorando a Deus. Tem o dia certo, tem o lugar certo, tem a pessoa certa. Por quê? A adoração a Deus é algo estrito, meu Deus. Não é lato, não é largado, não é, opa, vou adorar os céus aqui, é para impedir isso mesmo, é impedir você de adorar o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os bichos, é para isso mesmo. Deus vai ser adorado por você no lugar que Ele manda, no dia que Ele manda, e vai ter um mediador que é o chefe da religião, o chefe da religião que tem um livro sagrado, a Bíblia. Esse livro sagrado vem por inspiração, escrito por qualquer pessoa? Não, um profeta. Um profeta que é um camarada que ele perde a vontade própria e ele vai ser direcionado pelo sopro de Deus. Deus vai ficar soprando sobre o profeta e enquanto Deus está soprando, ele vai escrevendo. Isso aí é a Bíblia. É a Bíblia. É muito estrito, por quê? Porque Deus é especial, irmãos. A ética do Velho Testamento é a seguinte, é um só Deus. Então é um só Deus, não é para ser adorado do jeito que você bem entende, na hora que você entende, do jeito que você bem entende. Não é. Aí vem os pais da igreja. Os pais da igreja leem tudo isso aí, sabem de tudo isso aí, sabem que Deus é único e falam, e agora, como que fica a igreja? Porque vem para o Novo Testamento, a ética muda. No Novo Testamento, Deus não está restrito a Israel. No Novo Testamento, Deus é um só para todos. No Novo Testamento, a linguagem do Novo Testamento não é a linguagem da pedra, é a linguagem do Espírito. Aí vem o apóstolo Paulo e fala, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como que a letra mata e o Espírito vivifica? Se você viver pela letra, a letra vai ter o poder de te condenar, que você vive pela letra da lei. E por quê? Porque o mandamento é santo, justo e bom. E você? Fraco demais. Você tropeça na lei. Você tropeça o tempo todo. Não tem como você se justificar. Não tem justificativo. Você é muito incompetente. Você não consegue não adulterar. Você não consegue não dizer falso testemunho, você não consegue não cobiçar. É uma coisa que está lá viciado no DNA, está viciado na cultura, está viciado no comportamento, está viciado no pensamento, no sentimento, está todo corrompido. Então o apóstolo Paulo fala, eu sei que segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas o exterior está corrompido. Então o exterior é fraco demais, ele não consegue não. Aí Paulo fala, eu não vejo bem algum na minha carne, mas bem nenhum. Pode ler a carta aos Romanos capítulo 7. Na minha carne não tem bem algum. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus e sirvo a Deus com a lei do meu entendimento. Mas quando vem para o lado de fora, é uma tristeza, é uma negação para o lado de fora. Quer dizer que você não consegue cumprir o menor dos mandamentos, que é não cobiçarás. Não consegue. E a lei tem que negociar com você, por quê? Por que ela tem que conversar com você que não fala a língua de Deus? Deus está falando a sua língua e você não fala a língua de Deus. Isso é Velho Testamento. E para que Deus me deu esse mandamento? Para pegar eu pela mão, como um pedagogo, diz o apóstolo Paulo. Pedagogo é o homem adulto pegando a criancinha de 3 anos de idade e levando pela mão. Então a lei é adulta e você é criancinha, incompetente. Aí vai levando você pela mão. A lei serve como pedagogo para levar até o Cristo. Cristo é a escola do Novo Testamento. Quem é a escola do Novo Testamento? É o nosso Senhor. É Ele que é a lei no Novo Testamento. O Novo Testamento não é lei, tá, irmãos? O Novo Testamento não é uma nova lei. A lei é Cristo. E o Novo Testamento é a referência do Cristo. O que acontece? Nós somos legislados pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo. É Ele. Você chegou agora no mundo onde o apóstolo Paulo fala que aonde está o Espírito Santo, aí nós temos
liberdade, meus irmãos. Você imagina o que é pegar um escravo que nunca viu a luz do dia e colocar ele num mundo e falar: você está livre? Você não sabe para onde ir, você não sabe. A nós que vivemos sob a gerência do pecado, a gerência do pecado, segundo o homem carnal, foi vendido como escravo ao pecado. Escravo ao pecado. Passou lá no mercado, eu estava lá, acorrentado, cabeça baixa. Quem passou? O pecado. Aí o pecado foi e me comprou. Agora eu sirvo ao pecado. Ética do apóstolo Paulo: você serve ao pecado. Você está a vida inteira vivendo ao pecado. Você é acostumado com aquela rotina, com aquela norma. É pecado, mas é assim mesmo, é assim o jeito que eu sou. Aí vem um outro senhor e compra você do pecado. Você estava lá no mercado de novo, aí passou um outro senhor e comprou você com o sangue dele para levar para a casa dele. Chega na casa dele, tira as correntes. Você não vai ter mais corrente, nem nos pés, nem nas mãos, nem na consciência. E não tem varinha lá para te castigar. Não tem. Aonde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Maior do que a lei. Maior do que a lei. Chega na casa do Senhor, a frase que tem a placa que tem na porta da casa dele: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na porta da casa. Você entrou para dentro, não tem mais medo da lei, da sanção da lei, porque a lei ameaça. Se você não cumprir, você morre. A lei ameaça. Chega aqui, não tem ameaça, não tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só palavra boa, meu. A pessoa entra na igreja, entra no Evangelho, o Espírito Santo só ministra a palavra que vai colocar você em estado de liberdade. Você vai poder adorar a Deus como Jesus falou, no deserto. Não precisa de templo. Olha o Novo Testamento. Não precisa de templo, nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem aqui em São Paulo, nem em Guarulhos. Não precisa. Então eu vou destruir tudo. Não é isso que ele está falando. Mas você não pode estar preso à estrutura. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, é no Espírito. Porque no Espírito está a verdade. Você conhece a verdade te liberta. Eu tive um sonho uma vez e até hoje eu lembro desse sonho. Esse sonho eu tive lá em 1997. 1997 eu tive esse sonho. Então, talvez eu já tenha contado para os irmãos aqui, mas eu vou contar rapidamente aqui para quem não ouviu ainda. Então, no sonho, eu estava assim no pé do morro, estava no pé do morro, e o morro ele era cheio de lodo, muito lodo, mas muito lodo mesmo, estava tomado de lodo. E na minha consciência eu tinha que subir. Aí eu pegava e colocava o pé e escorregava, Mas aí eu persisti, eu comecei a dar pulo, em vez de andar, eu comecei a dar pulo. E cada pulo que eu dava, vinha uma mão assim, ó, e se colocava debaixo do meu pé, um apoio. Aí eu conseguia dar um impulso, dando impulso. Subi, cheguei lá no topo do morro, mas estava tudo escuro, não tinha um fiasco de luz, não tinha nada de luz. A única luz que tinha era dos meus olhos. Eu só enxergava pela luz dos olhos. Quando eu cheguei lá em cima, tinha 2 demônios. Aí eu comecei a lutar com os 2 demônios lá em cima. Eles vinham ferozes para cima de mim. Aí eu derrubei o primeiro, depois eu derrubei o segundo. Derrubei os 2 assim, eles caíram assim, rolando o morro. Aí eu vi uma fresta de luz, um pontinho de luz bem pequenininho, e uma voz que me disse assim: pula. Aí eu, na minha consciência, falei: mas é tão pequeno que eu vou me arrebentar. Aí a voz pegou e falou o seguinte: não vai se arrebentar, pula. Aí eu falei: então já que eu estou aqui, fui. Pulei. Quando eu pulei, eu passei pela luz. Quando eu cheguei do outro lado, cadê? Estava tudo iluminado, mas iluminado de fora a fora. Não tinha um resquício de sombra, não tinha nem a minha sombra, eu não via. E aquele ambiente assim que ele era uma espécie de oásis, ia embora, se esparramava, sumia, não tinha limite, não tinha nenhuma construção naquele lugar também, não tinha construção nenhuma, é um deserto. E um rio cristalino, ele vinha assim, ó, ele passava por cima das dunas de areia assim, ó. Mas ele não tinha a margem, sabe? Margem direita e margem esquerda, ele vinha simplesmente. Aí ele passava pela fresta de luz que eu tinha entrado, e aí a voz me disse assim: entra na água. Quando eu pisei o pé na água, eu fui embora com a água. Pensando que não, aí eu parei dentro de uma cidade. Era uma cidade quadrada, escura também, tinha alguns pontos de luz assim e algumas torneiras. E aquela água ela saía pela torneira. Quando abria a torneira, saía a água, fechava a torneira, fechava a água. E os portões de ferro. A cidade fechada. Então você experimenta aí
no sonho, né? Quando é aquele sonho assim da barriga cheia, some, né? Mas quando esse sonho assim espiritual, fica gravado, você lembra dos detalhes. Então, aonde que está o Espírito Santo? O Espírito Santo está nesse mundo livre. Nesse mundo livre, lá não tem construção. Não tem construção. É estado de liberdade. Não tem sentimento de culpa, nem de condenação, nem de limitações. Mas quando você vem para dentro da estrutura, é na torneira. Abriu, sai, fecha. Aí para. É tudo muito quadrado, muito regrado. Então aqui a gente tem a heteronomia e a autonomia, que é o mundo das regras, o mundo das normas. E portões fechados. Isso me deixava muito angustiado. A cidade com os portões fechados. Depois que você experimenta a liberdade do Espírito, lá no mundo do Espírito, aí você tem que voltar para a estrutura dos homens, para a vida real, para a vida de carne e osso. Talvez foi isso que o apóstolo Paulo chamou de espinho na carne. O homem chega no paraíso, ouve palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Está no paraíso, meus irmãos, onde está a árvore da vida, rio da água da vida, é a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalado. Quando o homem acorda do arrebatamento, está aqui, com espinho na carne. Glaucoma nos olhos, dor nas costas, e o pessoal zombando dele, espinho na carne. Aí ele fala para Deus: quero ir para o céu. Não, vai ficar aqui, até que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. É isso mesmo. Então, onde que nós estamos? Nós estamos assim: a lei, ela foi dada por Deus, não simplesmente para amarrar as relações humanas, mas para nos direcionar à adoração. Porque você tem que adorar a Deus do jeito que Deus quer ser adorado. E no Velho Testamento isso é muito estrito. Chega no Novo Testamento, você é colocado em estado de liberdade. Você vai adorar a Deus agora, não como um escravo, mas como um filho. Um filho que adora o Pai. E vai adorar como? Em espírito e verdade. Essa é a única adoração que Deus procura. É a única, que não pode ficar restrito às nossas liturgias, aos nossos cantos, às nossas orações. Os pais da igreja não sabiam como fazer isso. Aí eles falaram: vamos imitar os judeus. E o que eles começaram a fazer? Escrever as orações. Escreve as orações. Os pais da igreja escreviam orações e passavam para as crianças e os adultos rezarem, como acontece até hoje. Aí eles explicam por quê? Porque quando você se colocar diante de Deus, você não pode falar o que você quer. Você tem que falar o que Deus quer ouvir. Mas aí você vai para o mito dos egípcios. Os egípcios, eles têm um livro chamado Livro dos Mortos. Esse Livro dos Mortos não é um livro igual esse aqui, tá? Esse Livro dos Mortos, eles são fragmentos de pergaminhos que a pessoa ia estudando durante a vida, porque no dia da morte tinha que estar decorado. Você morreu, você vai se apresentar diante de 42 deuses. E esses 42 deuses vão julgar você. Pensa você passar no julgamento de 42 irmãos. Senta aí que nós 42 nós vamos sabatinar você, um por um. Aguenta? Ser sabatinado por 42 gênios da religião? Pois os deuses egípcios são 42 deuses que eles querem impedir você de nascer de novo. Querem impedir você de ir para o mundo da luz. E por quê? Se você for para o mundo da luz, é porque você é perfeito, você conseguiu cumprir a vontade dos deuses. O que faziam os egípcios? Escreviam a oração que devia se falar diante dos deuses. Aí você ficava lá, decorando a vida inteira, morri. Eles pegavam o Livro dos Mortos, o pergaminho, colocavam no sarcófago, amarravam no seu corpo, e você chegava lá do outro lado, sacava a oração escrita, aí você se apresentava diante do Horus e falava para o Horus o que ele quer ouvir. Começava elogiando Horus: ó Horus, onipotente, Deus da luz, justíssimo, sapientíssimo, boníssimo. Elogiava bastante o Deus. E depois de ter elogiado Deus, contava o que você tinha feito de justo ou injusto, mas não fica falando diante de Deus. Se você ficar falando, você se condena. Nas muitas palavras existe transgressão. Se é um tagarela, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então você vai chegar diante de Deus, não fica falando, não. Fala pouco, você fica pouco condenado. Ainda mais o nosso Deus, que é onisciente, já sabe o que você vai falar antes de você falar. Então, fiquei com essa ética aí dos pais da igreja, tá bom? Esse referencial. Então você tem lá, os gregos pensam assim, os egípcios pensam assim, e a moral do Velho Testamento pensa assim também. Você vai falar com Deus, poupe Deus dos seus detalhes. Toma cuidado, falando demais, né? Põe uma faca na garganta quando você estiver diante do seu governador. E não diga depois diante do anjo que foi erro. Não está lá escrito lá, irmãos?
Ah, anjo, eu errei. Sabia que estava errado, que não falou pouco. Falou demais. Então agora eu vou adorar a Deus. O que eu vou adorar a Deus? Eu vou falar em oração. Vou falar em oração. Vou falar o que eu quero? Não. Os judeus escreviam o que é que você vai falar em oração. E quando você for fazer aquela oração espontânea, fala pouco. Agradece pelo sol da manhã, pela comida sobre a mesa, pelo trabalho que você tem e pela noite de sono. Agradece e vai viver. Porque senão você vai se condenar a si mesmo. Vai se condenar. Os pais da igreja fizeram a mesma coisa, escreveram as orações. E durante o rito, durante a missa, durante o culto, durante a adoração, só se ora aquilo que Deus quer ouvir. Por isso que eles oram bastante os salmos. Você pode orar o salmo com tranquilidade, porque o salmo é a palavra de Deus. Deus não vai se irritar se você orar o salmo 119. Mas ora em partes, tá? Porque o salmo inteiro, 119, demora um pouco. E se for num culto, então ora só para você. Porque, olha, demora um pouco. Quer dizer, para que serve a lei? A lei serve para mim ser um adorador. E por que eu tenho que me tornar um adorador? Porque eu fui expulso do Éden. Lá no Éden tinha lei? Não tinha. Não tinha lei no Éden. Você tinha um comando. Essa árvore aqui você não se aproxima. O restante não tem mais mandamento nenhum. Não tem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Cumpriu isso aqui, você faz o que você quiser. Não tem mais nada que é proibido para você. Agora foi expulso do Éden, agora é heteronomia. Agora é lei para tudo quanto é lado. É lei romana, é lei judaica, é lei dos babilônios, é lei dos assírios, é lei da terra, é lei do ar, é lei do mar, é lei de tudo. Tudo tem lei. Está fora do jardim. E a única lei que vai levar você de volta para o jardim é a lei de Deus. Vai como? Como um pedagogo, fortão, onipotente, pega pela mãozinha fraquinha e você vai tropeçando atrás dele, até chegar no Cristo. Esse é o entendimento. Chegou no Cristo, cheguei. Agora a lei entrega você para o Cristo. Você vai viver agora não mais uma heteronomia simplesmente, num confronto com a lei. Agora você vai viver numa teonomia. Teonomia. Então, autonomia. Eu tenho uma lei particular e eu sigo o que eu quero por causa que eu rompi as ataduras. Salmo de número 2. Heteronomia. Toda alma esteja sujeita às potestades que foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13. Cheguei a Cristo. E agora, como que eu faço? Teonomia. Efésios. Deus vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra e as que estão embaixo da terra. Teonomia. É Deus quem vai legislar sobre você agora, para que ele seja adorado conforme ele quer. E ele já não quer mais ser adorado em Jerusalém ou em Samaria. Não quer mais ficar restrito a um templo de pedras, a um sistema religioso de sacrifícios, de bode, de carneiro, de sangue, de cantos, de orações escritas. Agora você vai receber o Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a heteronomia, a carne, as potestades, as autoridades. Não andam segundo a carne, mas segundo o Jesus. Eu fui emancipado. Estava cheio de corrente, mas não tenho corrente, nem correntinha de prata no pescoço, não tem mais nada. Acabou. Você está em estado de liberdade. Estado de liberdade, não é estado de natureza só, tá, irmão? Que estado de natureza você continua viciado. Você é colocado em estado de liberdade, você está livre, mas é livre para adorar a Deus no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Sabe a história do advogado que eu falei para os irmãos? Não vos deixarei órfãos, Jesus disse, mas eu enviarei o outro consolador, o outro advogado, o Paráclito. O que é o Paráclito? Paráclito é aquele que fala junto com, tá? É aquele que clama junto com você. Paráclito anda lado a lado clamando com você. Eu enviarei o consolador ou o advogado, o outro que é igual a mim, mas é outro, tá? É igual a mim, mas é outro, para que esteja convosco todos os dias. Então a sua adoração agora é uma adoração muito livre, no mundo muito livre, meu, muito livre. Isso aqui é fora do comum. Não existe uma prescrição
anterior à do Espírito Santo, não tem. Por quê? Aí Romanos capítulo 8, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. A sua adoração é levada para debaixo, atrás do véu. A profundeza de Deus é isso. Você pega lá o tabernáculo, 3 divisões: a adoração externa, a adoração interna e a adoração no Santo dos Santos, secreta. Adoração externa com os sacrifícios de bodes, carneiros, ovelhas. Adoração interna com oração, que é o que você tem lá, comendo a palavra de Deus, que é o que você tem lá, e iluminado pelo candelabro, lugar santo. E depois, para trás das cortinas, segredo. Só o sumo sacerdote em segredo com Deus. Deus vem. Deus vem. O que faz o Espírito Santo? A Bíblia, aí o apóstolo Paulo fala: o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo entra para dentro da arca, não fica só em cima da tampa, vai para dentro da arca, onde está a vara de Arão, o maná escondido e as tábuas da lei. Então o Espírito Santo te leva para dentro das intimidades de Deus, para as entranhas de Deus. Aí diz o apóstolo Paulo, intercedendo por nós com gemidos inexplicáveis, tá bem? Inexplicáveis, algo que ele está falando na linguagem de Deus. Aí Paulo fala, porque ele intercede segundo Deus. Segundo Deus, ele fala na linguagem profunda de Deus. Você está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo leva você para as intimidades de Deus, e o Espírito Santo é o Paráclito, aquele que clama junto com o teu Espírito diante de Deus, intercedendo por nós de dia e de noite. Pronto. Agora, que medo que eu vou ter das leis de Deus? Você não tem mais medo da lei de Deus, não tem mais medo. A lei de Deus não te serve mais como um coator. Está coagido, se você não cumprir, você está perdido. Você está em outra esfera, que é a esfera da graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando você como tem que ser. A graça de Deus que ensina agora, já não é mais a lei. Aí Paulo fala, mas e o mandamento se tornou inútil? Não, o mandamento não se tornou inútil, ele continua santo, justo e bom. Só que agora, esse mandamento ele serve ao Senhor do mandamento, que é o Cristo. Olha que beleza, né? Olha que bênção. Então, não temos autonomia, não temos mais esse negócio de heteronomia para com Deus, nós estamos em teonomia. Quem manda, irmã Maria? Deus. Manda sobre tudo e todos. Ah, mas aqui está escrito assim. Então, entre os homens é assim, mas com Deus não. Isso vai criar um problema? Eu vou criar o problema para os irmãos? Eu vou criar o problema? Não, eu vou deixar o problema, porque ele já existe. Mas ele está lá na Bíblia, tá? Que é o problema da salvação. Por quê? A lei ela veio para salvar. Mas ela conseguiu salvar? Não. Ela me deixou mais doente. É um remédio que me deixou pior. A lei veio para salvar e não conseguiu. Veio o dono da lei para salvar. Conseguiu? Conseguiu. Ele comprou, meus irmãos. Isso é soterologia. Ele comprou todo mundo que estava devendo para a lei. Sabe aquele negócio que você está devendo para o SPC e Serasa? Aí um escritório vai lá e fala, me dá essa dívida do Rogério aqui. Eu vou negociar com ele. A dívida é de quem? É do Serasa? Não. É da loja para quem eu paguei, comprei e não paguei? Também não. A loja vendeu a dívida. É de quem agora a dívida? Do escritório que comprou. Agora o escritório chega e fala, você estava devendo lá 50 mil, né? Com juros, correção monetária. Então, eu comprei a sua dívida lá por 30. E aí, vamos falar? E eu vou dividir esses 30 para você pagar aqui nos próximos. Então, o que esse escritório está fazendo? Comprou a dívida. Já não é mais do escritório que é para quem eu estava devendo. Não é minha também. É dele. Se eu negociar com ele, negociei. Senão, fica lá a dívida. Então, o que fez o Cristo? O Cristo pegou a dívida de todo mundo que estava devendo para a lei, e devendo muito, né, irmão? Porque a lei mata. A lei fala, não, vai morrer isso aqui é tudo para ir para o inferno. Isso aqui não é para ter segunda chance, coisa nenhuma. Comprou a dívida. O Cristo comprou a dívida da lei, resgatou. Não estou devendo um centavo para a lei. Eram 10 mandamentos, mas não estou devendo nada para os 10 mandamentos, porque a dívida agora está na mão do Cristo. Ele comprou com o sangue dele. Agora chega o Cristo e fala, vem aqui, Rogério. Então, sabe aquele problema que você tinha com a lei? Aqui, ó. Não tem mais. A sua dívida foi resgatada. Vamos conversar? Vamos andar diferente agora?
Vamos para o céu? Vamos para o paraíso? Vamos ser uma nova criatura? Começar de novo? Começar do zero? Vamos! Mas, e aí, como que eu faço para pagar? Não tem pagamento, está pago. Está pago, não tem pagamento. Você resgatou. Mas quem legisla agora? Cristo. Você deve para Cristo. E o Cristo ele tem autonomia, tá? Ele tem autonomia para chegar diante do trono branco, ou do tribunal de Cristo, ou diante dos seus pecados, e ele tem autonomia de dizer o seguinte: filho, Rafael, cancelados estão os teus pecados, vai para a tua casa. Ele tem autonomia. Opa, que negócio é esse? Está devendo aqui para a lei? Não, resgatei, pode ir para a tua casa. E ainda assim, de bom ânimo, hein? É para ir com bom ânimo, filho. Seus pecados estão cancelados. Pronto, meus irmãos. Imagina que isso aí está nos escritos do apóstolo Paulo. Aí isso aí cai na comunidade de Roma, que vive cercado de regras e que tem judeu legalista. E cai na comunidade dos Gálatas, meus irmãos, que tem judeu legalista. E Paulo começa a ensinar isso aí para eles lá, que vocês estão livres da lei e da dívida da lei. Vocês estão livres. Aí a comunidade judaica, sentou a madeira em Paulo, resistir até a última instância. Paulo só venceu pelo Espírito Santo, porque é a doutrina do Espírito Santo, porque senão ele tinha sucumbido. Acusaram ele, estão me acusando de antinomia. O que é antinomia? Alguém que luta contra a lei, pode viver liberalmente, libertinamente, faz o que quiser porque é tudo da lei, do Raul Seixas. Estão me acusando de sair. E acusaram o apóstolo Paulo de sair mesmo, porque quem não entende Paulo ensina errado. Não, você está numa lei maior, melhor, perfeita, é a lei do Espírito. Quem legisla sobre você é o Espírito Santo, não tem outro. E em tempo real, o tempo inteiro, por causa que ele vive para interceder por nós. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, está na hora da gente entrar em juízo. Aí vai com o advogado. O advogado é aquele que vai junto com você para falar com Deus. Senhor, eu preciso falar com o Senhor aqui. Fala. Aí fala você e o Espírito Santo. E qual satisfação vocês me dão? O cordeiro entra na história. O cordeiro entra na história e fala: é meu. Esse aqui é meu, pai. Esse aqui é meu, essa aqui é minha. Ah, meu filho, isso aqui é seu? Então cuida dele. Vai lá. É legal, né?